Olá, alunos! O tema de hoje é séries uniformes de pagamento. Essas séries uniformes, ela aparecem em algumas situações do dia a dia, como por exemplo, se eu for comprar um eletrodoméstico e quiser pagar a prestação, eu sei o valor à vista dele e aí eu quero saber quanto que será o preço de cada prestação. Nesse caso, ele se aplica. Uma outra situação é, eu pretendo daqui a 12 meses fazer uma viagem e eu quero ter 10 mil reais. Quanto que eu tenho que poupar? Quanto que eu tenho que depositar mensalmente numa aplicação para que ao final de 12 meses eu tenha 10 mil reais? Então são pagamentos que eu faço ou por um bem que eu adquiri, por um empréstimo que eu fiz, ou como uma previsão, um depósito, um investimento para ter daqui a um determinado tempo um valor desejado. Isso aí, os pagamentos são sempre iguais. Parece simples. A gente viu juros simples, vimos juros compostos, e você fala, sabendo juros compostos dá para fazer isso, mas não é tão direto assim. Para isso, eu quero contar um caso que aconteceu comigo. Eu estava conversando com um amigo sobre um carro que ele tinha acabado de comprar, e aí perguntei para ele como ele fez o pagamento, e ele falou que tinha, ao invés de fazer um financiamento no banco, emprestado 10 mil reais da mãe dele. Ele contou que pegou esses 10 mil reais, que ele iria pagar em um ano, ele fez o cálculo de quanto essa poupança renderia, porque ela tirou dinheiro do caderneta de poupança, e ele chegou a um valor de 12 mil reais. Como ele ia pagar um ano, ele pagou 1.000 reais por mês para a mãe dele. A hora que ele me contou isso, eu falei, você pagou mais do que devia. E ele ficou meio sem entender no início. Aí eu expliquei para ele o seguinte, ele emprestou 10 mil, fez os cálculos, depois de um ano ela teria 12. Então ele ia pagar 1.000 reais por mês. Se ele fizesse isso, quando ele fez o primeiro pagamento, se a mãe dele pegasse o dinheiro e colocasse embaixo do colchão, ia ficar guardadinho lá. Aí no segundo mês ele iria pagar mais 1.000, ela iria colocar embaixo do colchão. Terceiro mês, mesma coisa. E se ele fizesse isso durante os 12 meses, e durante os 12 meses ela colocasse embaixo do colchão, ao final de 12 meses, ao final de um ano, embaixo do colchão teria 12 mil reais. Só que não é isso que acontece. A hora que ele fez o primeiro pagamento de 1.000 reais, a mãe dele ia depositar na poupança. A hora que ele fosse pagar os 1.000 reais, lá na poupança não teria 2.000 reais. Teria o 1.000 do primeiro pagamento, o 1.000 do segundo, mais os juros do primeiro pagamento. Quando ele pagasse o terceiro, a mãe dele depositaria no banco e não teria 3.000 reais. Teria 3.000 reais de depósito que ela fez, mas teria os juros do primeiro pagamento e os juros do segundo pagamento. Então, ao final de um ano, ela teria muito mais do que os 12 mil que ele calculou. Ele estaria pagando mais e, do jeito que ele falou, eu acho que estaria pagando até mais do que se ele tivesse emprestado no banco. Então, quem acha que conhece juros compostos e os juros compostos resolve tudo, está enganado. Tá? Por isso que a gente vai ver essa série uniforme de pagamentos hoje. Para ver isso, peguei e preparei um exemplo aqui. Esse exemplo fala o seguinte, uma pessoa fará 4 depósitos mensais de 10 mil reais em uma aplicação que paga uma taxa a juros compostos 2% ao mês. No momento em que ele concretizar o quarto depósito, qual será o valor de sua conta? Então a pessoa vai fazer 4 depósitos de 10 mil reais, ele ganhará um juros de 2% ao mês e quer saber, a hora que ele fizer o quarto depósito,
qual será o valor da conta dele. Bom, a gente já viu em juros compostos que acrescentar 2% é o mesmo que multiplicar por 1,02. Acrescentar 10% é pegar o 100 que está lá na conta e somar 2. Dá 102%, que em número decimal é 1,02. Sabendo disso, a gente pode construir uma tabela. Se pegar aqui, ó, depósito, primeiro, segundo, terceiro e quarto, ele fará 4 depósitos. Aí, quando ele fizer o primeiro depósito, R$10.000, que está aqui, o que vai acontecer? Vai passar um mês, esse primeiro depósito ele vai ser acrescido de 2%. Então, é pegar o 10.000 e multiplicar por 1,02. Aí, nesse mesmo mês, ele deposita a segunda parcela de 10.000. Passou um mês, esse dinheiro aqui, que ele depositou na primeira parcela, a primeira prestação, ele vai ter o valor anterior, que é 10.000 vezes 1,02, acrescido de 2%. Acrescer 2% é multiplicar por 1,02. Então, ele vai pegar 10.000 vezes 1,02 e vai multiplicar novamente por 1,02. Vai ficar 10.000 vezes 1,02 ao quadrado. E no mês seguinte, esse mesmo dinheiro que foi o primeiro depósito de 10.000, no mês seguinte será corrigido em 2%, então será multiplicado por 1,02. Como ele tinha 10.000 vezes 1,02 ao quadrado, multiplica novamente por 1,02, vai ficar com 10.102 ao cubo. Isso é o que acontece com o primeiro depósito dele. Mas eu disse que no segundo mês lá, ele já tinha depositado a segunda parcela de 10.000. Essa segunda parcela, passado um mês, ele é acrescida de 2%. Então, multiplica por 1,02. Vai ficar 10.000 vezes 1,02. Passou mais um mês, mais um período, esse segundo depósito, que atualmente estava em 10.000 vezes 1,02, será multiplicado novamente por 1,02 por causa do acréscimo de 2%. Então, vai ficar 10.102 ao quadrado. A mesma coisa acontece com o terceiro depósito. Aqui está o terceiro depósito, foi de 10.000, ele vai ficar um mês na aplicação, então ele vai ser acrescido de 2%, será multiplicado por 1,02. Então, ficará 10.000 vezes 1,02. E é o quarto depósito, que é 10.000. É nesse momento que ele quer saber o que tem no banco, qual o valor que está no banco. Então, ele vai ter, deixa eu pegar a caneta aqui, ele vai ter 10.000 corrigido em 3 meses. Vai ter o segundo depósito, que é 10.000 corrigido em 2 meses. O terceiro depósito, que é 10.000 corrigido em um mês. E o quarto depósito que ele acabou de fazer, que ainda não é corrigido, tá? Quer dizer, saber o que ele tem após ou imediatamente o quarto depósito é pegar a soma de tudo isso aqui, tá? Toda essa soma é o valor da conta no ato do quarto depósito. Bom, o que acontece com essa soma? Se você olhar de baixo para cima, tem 10.000, depois 10.000 vezes 1,02, depois 10.000 vezes 1,02 ao quadrado, 10.000 vezes 1,02 ao cubo. Então, fazendo a leitura desses valores de baixo para cima, pegando daqui para cá, o que acontece? Eu vejo que está sempre multiplicando por 1,02. Então, 10.000 vezes 1,02 deu esse valor, vezes 1,02 dá ele ao quadrado, 1,02 ele ao cubo.
Então, eu tenho uma sequência onde está sendo multiplicado um valor constante, que é 1,02. Uma sequência multiplicada por um valor constante, isso é uma PG, uma progressão geométrica. Se eu quero saber o valor de tudo isso aqui, eu quero saber a soma dos valores de uma PG. Para saber a soma dos valores do PG, existe uma fórmula que vocês viram no ensino médio. Então, para recordá-la, eu vou colocar aqui. Se lembrar, a soma de PG é dada por Sn igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Sn representa a soma da PG. A1 é o valor inicial, é o valor que dá origem à PG. No caso nosso aqui, 10.000. Esse Q é a constante que está multiplicando. No nosso caso, é 1,02. Esse N é o período. Em PG, é a quantidade de termos. No nosso caso, são 4. Esse menos 1 é da fórmula, Q é 1,02, que é o que está multiplicando, e menos 1. Essa é a fórmula da PG. Tá? Como isso aqui é uma PG, então essa fórmula resolveria o nosso caso. Só que aqui a gente fará as adaptações para o nosso problema. O que eu quero saber? Eu quero saber o quanto ele terá no final do quarto depósito. Então, o que ele quer saber está no futuro. Então, esse Sn aqui, a gente troca por FV, que é valor futuro. Está aqui. Esse A1 é o valor inicial, é o primeiro termo da PG, que aqui no nosso caso, que está dando origem à PG, é o 10.000. Esse 10.000, que são os depósitos mensais que ele fez, é chamado de PMT. Por que PMT? Porque essa tabela aqui, ela foi construída pela primeira vez por um cidadão chamado Price. Então, é uma tabela modelo Price. E PMT está em inglês. Eu não sei falar inglês, mas é Price Model Table. Então, é uma tabela modelo Price, por isso que usa PMT e é isso que vai aparecer na HP. Aí, na fórmula de PG tem o quê? Que é a constante, que está multiplicando, que no nosso caso é 1 mais i, que é 1,02, que é 100% mais 2%, ou 1 é 100%, ou i é o 2%, 102 vai ficar 1,02. O n é o período, no caso aqui é quantidade de pagamentos, que são 4, o menos 1 é da fórmula, e na fórmula de PG aqui embaixo está Q menos 1. Como Q é a constante que está multiplicando, é o 1 mais I, é 1,02, se eu pegar aqui 1 mais I menos 1, vai sobrar só o I que está na fórmula. Tá? Então, eu tenho a fórmula de PG que, quando reescrita com os termos que a gente usa em matemática e financeira, fica FV, valor futuro, igual PMT, que são os pagamentos, ou os depósitos, constante, iguais, que multiplica 1 mais I, que é 1 mais a taxa, elevado a N, que é o número de pagamentos ou depósitos, menos 1 sobre I. É essa fórmula que a gente vai usar nessas situações. Só que aqui é uma situação que ele está fazendo depósitos mensais para resgatar um valor no futuro, tá? Existe outro exemplo que eu falei. A pessoa vai comprar um eletrodoméstico e aí eu não quero saber, eu não tenho o valor futuro, o que eu tenho é o valor presente, tá? Então eu falei que ia comprar eletrodoméstico e pagar em prestações.
O valor à vista é o valor de presente no ato da compra. Então, aqui, ao invés de FV, vai ter que aparecer PV. Como que a gente faz isso? A gente sabe em juros compostos que a fórmula é essa. FV igual PV que multiplica 1 mais I elevado a N. Se eu pegar na forma anterior que eu tinha, trocar o FV por PV que multiplica 1 mais I elevado a N, vai ficar PV multiplicando 1 mais I elevado a N, que eu coloquei no lugar do FV, e o restante da fórmula eu copiei, tá? Como eu quero saber o PV, eu pego esse valor aqui, que está multiplicando, passo dividindo. Se eu passar dividindo, vai ficar PV igual PMT, 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. Aí eu tenho duas fórmulas, que envolvem o valor presente e pagamentos ou retiradas constantes. E eu tenho uma outra fórmula aqui com pagamentos ou retiradas constantes, eu descubro o valor futuro. Tá? Essas duas fórmulas que a gente vai usar em todos os exercícios de série uniforme de pagamentos. Existem alguns professores, alguns autores, que pegam e transformam essas fórmulas. Ele quer saber o PMT, ele isola o PMT e fica uma fórmula em função do FV. Ou ele quer saber o PMT, isola o PMT e fica uma fórmula em função do PV. Mas, se for fazer isso, a gente ficará com muitas fórmulas, eu acho pior. Por isso eu vou deixar elas assim. E cada exemplo, eu farei 5 exemplos, a gente aplica de uma forma diferente. Só que antes de ir para os exemplos, eu quero falar uma coisa. Aqui a gente está trabalhando com série de pagamentos uniformes finitos. O que é isso? Uniforme. O valor vai ser sempre igual. Ou do depósito, pagamento, ou da retirada, do saque. Vai ser sempre o mesmo valor. Por isso que é uniforme. E é finita. Por quê? Vai ser uma quantidade finita de pagamentos, nesse caso, ou uma quantidade finita de depósitos. Nesse caso, 4 depósitos. Se eu for financiar um veículo, eu pago em 36 meses, 36 prestações iguais, mas tem uma quantidade finita. Só que existem situações em que a quantidade é infinita, é pagamento perpétuo, eterno, e também que os valores não são constantes, são variáveis. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você está administrando uma prefeitura e essa prefeitura vai construir um posto de saúde e esse posto de saúde tem que entrar no orçamento da prefeitura que é aprovado pela Câmara. Bom, a hora que você vai construir o posto de saúde, você faz o projeto da construção, você coloca os valores da mobília, dos equipamentos e os funcionários que vão trabalhar lá. Tá? Então, esse aí é o custo inicial. Com o prédio, mobiliário, equipamentos, funcionários, você inaugura o seu posto de saúde. Isso aí vai para o orçamento. Só que quando se inaugura um posto de saúde, você não inaugura ele para funcionar por 1 ano, por 2 anos. Você quer que ele funcione pelo resto da vida. Tá? E, com o passar do tempo, ele vai precisar de reforma. Vai precisar fazer manutenção elétrica, vai precisar fazer uma pintura, vai precisar fazer uma manutenção hidráulica. Vai ter equipamento que vai se desgastar com o tempo, vai precisar ser trocado. Então, eternamente, ele vai ter novos custos gerando, tá? E esses custos não são iguais. Em determinado tempo ele é maior, em determinado tempo é menor. Por isso que aí você gera uma série de uniforme, quer dizer, uma série não uniforme, porque vai ter custos diferentes em períodos diferentes, e eterna, perpétua.
ela não é por tempo determinado. Mas aí é uma situação que a gente não verá. Vocês verão isso em outras matérias do curso. Aqui a gente vai trabalhar só essas duas fórmulas e pagamentos uniformes finitos, quer dizer, pagamentos ou saques iguais e por um tempo determinado. Tá? Deixando isso claro, vamos ver os exemplos. Aí tem aqui o primeiro exemplo, ele fala o seguinte: o senhor Pedro deposita R$ 1.000 mensalmente em um fundo de investimentos durante 4 meses, à taxa de 5% ao mês. Qual o montante a ser recebido pelo senhor Pedro? Então, esse problema está falando que ele deposita R$ 1.000 durante 4 meses, taxa de 5% ao mês, e quer saber qual o montante após esses 4 meses. Primeira coisa que a gente faz é separar os dados, o que nós temos e o que queremos. Então, fazendo isso, eu tenho PMT, R$ 1.000, que são os depósitos que ele fará mensalmente. Eu tenho N igual a 4 meses, que é o número de depósitos ou período da operação. Eu tenho a taxa 5% ao mês, que em número decimal é 0,05. E eu tenho o valor futuro, que eu quero saber que corresponde ao montante. Quer dizer, eu não tenho o valor futuro. Eu quero saber o montante, ele é representado por FV, valor futuro, e é isso que eu quero descobrir. Bom, anteriormente a gente viu que tínhamos duas fórmulas. Qual delas usa? Você vai usar a fórmula que tem PMT e que tem FV, que tem os dados que você possui e aquilo que você deseja, tá? Então, se for procurar a fórmula, você vai encontrar essa aqui. FV igual, FV igual PMT, que multiplica 1 mais I elevado a N, menos 1 sobre I. Aí você faz as substituições. No lugar do PMT, R$ 1.000, está aqui. 1 mais a taxa, 5%, 0,05. O período, 4, menos 1, dividido por I, que é a taxa, que é 0,05. Você vai fazer essa conta. O que você faz primeiro? Primeiro, você resolve o parênteses. Então, você faz 1 mais 0,005, que vai dar 1,05, eleva a 4. O resultado, você subtrai 1. Aí você resolveu o cochete. Multiplica por 1.000 e divide por 0,05. Fazendo isso, o resultado é 4.310,13. O que significa? Se ele fizer 4 depósitos de R$ 1.000, no final de 4 meses, ele terá 4.310,13. 4.000 corresponde aos depósitos que ele fez, 4 depósitos de 1.000. E o 310,13 é os juros que ele recebeu nesse período. E aí estaria encerrado o primeiro exemplo. O que a gente precisa ver agora é como que resolve isso aí na HP 12C. Não é muito diferente do que já estava sendo feito. Se fizer na HP 12C, você vai teclar F CLX. Esse F CLX é para você limpar os registros da máquina, para zerá-la. Aí depois aperta o 1.000, CHS, que é para deixar o R$ 1.000 negativo, PMT, depois 4, N, 5, I e FV que você quer saber. Se você teclar essa sequência na HP, o resultado que vai aparecer é 4.310,13 arredondado, se for com 2 casas. Se for com mais casas que está trabalhando, aí você arredonda para você mesmo.
Ok? Aí terminou o primeiro exemplo. Antes de passar para o próximo, deixa eu falar o seguinte. Eu falei da HP12C. No chat da aula anterior, uma aluna comentou que tinha aplicativos da HP12C para baixar no celular. E tem vários aplicativos, não é apenas um, são vários aplicativos. É só você digitar lá na busca da loja HP12C, vai aparecer para você baixar, tá? São vários, cada um tem uma qualidade. Aí você baixa e vê aquele que se sente melhor, tá? E pode usar normalmente. Se a gente tivesse uma prova presencial amanhã, eu não ia deixar usar o celular. Mas para você usar no dia a dia, tudo bem, são aplicativos confiáveis. Aí nós podemos ir para o próximo exemplo. Opa, vamos. Exemplo. Ele fala o seguinte: uma pessoa deseja comprar daqui a 5 meses mercadorias no valor de R$ 27.905,46. Quanto deverá depositar mensalmente se receber juros de 5,5% ao mês? Então a situação é a seguinte: a pessoa quer comprar à vista alguma coisa que vale 27.905. Ele não tem esse dinheiro e ele não quer financiar. Então ele fala: vou aguardar por 5 meses e nesses 5 meses eu faço depósitos que me rendam esse valor. Mas quanto que eu tenho que depositar? É essa a questão. Então, para resolver isso aqui, a primeira coisa que você faz é separar os dados e o que você quer. Então, o primeiro dado é que eu farei 5 depósitos, então um período de 5 meses. O segundo é o valor futuro, é o valor que eu desejo ter após os 5 meses. A taxa 5,5% é isso aqui que a aplicação se propôs a me pagar, 0,055. E eu quero saber o PMT, eu quero saber os pagamentos, os depósitos que eu farei mensalmente. Mesma coisa, tendo os dados, você ver a fórmula que atenda àquilo que você tem. Então, eu preciso de uma fórmula que me dê o valor futuro e o PMT. Se eu procurar essa fórmula, eu vou encontrar a mesma que a gente usou anteriormente, que é FV igual a PMT, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. Faço as substituições, então, no lugar do FV, coloca 27.905,46. O PMT é o valor que eu quero saber. 1 mais a taxa é 0,055 elevado a 5 menos 1 dividido pela taxa, que é 0,055. Vou ter que resolver isso aqui antes, tá? Então, pela ordem, primeiro você resolve o parênteses, depois o colchete. Resolver o parênteses, você faz 1 mais 0,055 e eleva a 5. Aí você tira 1. Se você fizer isso, vai dar 0,30696. É um valor aproximado, trabalhando com 5 casas decimais. Se você fizer a conta direto, aí é melhor usar todas as casas decimais. Aqui eu não estou fazendo direto, estou fazendo detalhado, para vocês compreenderem o que foi feito, tá? Então eu peguei o 1 mais a taxa, somei, elevei a 5, tirei 1, deu 0,30696. Aí o que eu tenho? Esse 0,30696 está multiplicando o PMT. O 0,055 está dividindo. Eu preciso isolar o PMT. Preciso deixar ele sozinho. Para isolá-lo, eu pego o que está multiplicando, passo dividindo. Pego o que está dividindo, passa multiplicando. Sempre operação inversa. Multiplica, divide. Divide, multiplica.
Então, vai ficar PMT igual o 27.905, que já estava lá, vezes o 0,055, que estava dividindo, passei multiplicando, dividido por 0,30696, que estava multiplicando, passei dividindo. Se você multiplicar e dividir, vai dar 5.000. Qual a conclusão? Em cada mês deverá depositar R$5.000. Ou, falando de outra forma, se durante 5 meses ele depositar R$5.000 numa aplicação que paga 5,5% ao mês, ao final de 5 meses, ele vai ter na conta R$27.905,46. Vendo isso aí na HP, vai digitar FCLX para limpar o registro, 27.905,46 CHS para trocar o sinal e FV porque é o valor futuro. Aí 5N que é o período, 5,5I que é a taxa e aperta o PMT que você quer saber, vai aparecer os 5.000. Tudo bem? Então, podemos ir para o terceiro exemplo. Terceiro exemplo fala: quanto o senhor Pedro precisará aplicar hoje para que receba mensalmente R$1.000 durante 6 meses, à taxa de 4% ao mês. Então, imagina o seguinte, que o senhor Pedro, ele tem um dinheiro sobrando lá, ele quer fazer uma aplicação e essa aplicação ele quer tirar R$1.000 por mês, durante 6 meses, tá? Ou você pensa que você está planejando uma viagem, que nessa viagem aí, daqui 6 meses, você... Não, aí não dá certo, não. Não, deixa quieto. Imagina o seguinte, vamos pegar um outro exemplo. A pessoa quer interromper o trabalho dela e quer fazer um curso, tá? E ela sabe que para ela se manter, ela precisa de R$1.000 por mês. Então, quanto que ela precisa depositar para ficar afastada do trabalho, fazendo curso e tirando R$1.000 por mês para o seu sustento, tá? A situação é essa. Vamos ver o que a gente tem. Eu quero saber o PV, eu quero saber quanto que eu preciso aplicar hoje. Então, hoje é o valor presente. Eu quero fazer saques de R$1.000 todos os meses. Isso aí durante 6 meses, que é o meu período. E numa aplicação que me paga 4% ao mês, 0,04. Então, na hora que eu separei os dados e aquilo que eu desejo, eu tenho PV e PMT. Então, das duas fórmulas, lá do início, eu tenho que procurar a fórmula que tenha PV e PMT. Se fizer isso, vai encontrar essa fórmula aqui. PV igual PMT, que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I, que multiplica 1 mais I elevado a N. Faço as substituições. No lugar do PMT é R$1.000. Aí 1 mais I, a taxa é 0,04. O N é 6, menos 1. A taxa embaixo no denominador é 0,04. 1 mais a taxa 0,04 e o N é 6. Resolve isso aqui. Você pode fazer direto ou se quiser fazer parcialmente, que nem eu fiz, aí procura usar a maior quantidade de casos possíveis, tá? Para resolver, primeiro parênteses, então primeiro tem que resolver o parênteses, eu faço 1 mais 0,04, elevo a 6, depois subtrai 1, o valor que deu vezes 1.000, vai dar isso aqui, 265.319,0185. Esse valor aqui, eu vou dividir por o quê? Tem que resolver a parte de baixo, o denominador. Mesma coisa, primeiro parênteses. Faz 1 mais 0,04. O que deu, eleva a 6.
e depois multiplica por 0,04. Dá 0,05061276. Dá esse valor aqui. Faço a divisão e chego em 5.242,14. O que é isso? Ele precisa depositar 5.242,14 hoje, para que nos próximos 6 meses ele saque R$1.000. Você pode fazer isso aqui e experimentar. Se você pegar, depositar hoje, você vem aqui, opa, aqui não, peraí. Você vem aqui e deposita os 5.000 aqui, tá? Que é o período zero. Passou um mês, você corrige esse valor em 4% e saca R$1.000. Passou mais um mês, corrige esse valor que estava, o valor que estava aqui, que é esse menos os R$1.000, vai dar um valor. Você saca R$1.000. Passou mais um mês, corrige esse valor que sobrou, coloca aqui e saca R$1.000. Se você for fazer assim sucessivamente, a hora que você chegar para tirar o último R$6.000, a sexta vez R$6.000, a sua conta vai ficar zerada. Ou por questão de aproximação, pode ser que não zere, que fique lá sobrando 1 centavo ou faltando 1 centavo. Mas aí é questão de aproximação. Se você fizer esse modelo, corrige, saca, corrige, saca, corrige, saca, você vai ver que esse 5.242 é o suficiente para fazer 6 saques de R$1.000. Vendo na HP, é FCLX, que é para limpar, R$1.000, que é o que ele vai fazer, CHS, PMT. Então, 1.000, CHS ficou negativo, e é os valores que ele vai sacar. 6N, que é o período, 4I, que é a taxa, e PV, que é o valor do depósito que ele deverá fazer. Tá? Vai dar 5.242,14. Ou por questão de aproximação, como eu não trabalhei com todas as casas, pode ser que dê 13 ou 15, mas algo aproximado. Ok? Então, exemplo. Quarto exemplo, ele fala o seguinte. O senhor Pedro efetuou um empréstimo no valor de R$ 3.545,95 para pagamento em 4 meses, a uma taxa de juros de 5% ao mês. Qual o valor da prestação? Então, aí está falando que ele fez um empréstimo que ele vai pagar em 4 vezes. Isso aí é equivalente a comprar um aparelho eletrônico por R$ 3.545,95, vai pagar em 4 meses e a loja que te vendeu vai cobrar 5% ao mês. É a mesma coisa. Para resolver isso, primeiro, separa o que tem e o que quer. Então, o valor presente, que é o que ele está emprestando, R$ 3.545,95. Período, 4 meses, que é o número de pagamentos que ele fará. A taxa é 5%, que é 0,05. E PMT é o valor da prestação que ele vai pagar, o empréstimo que ele fez. Vai buscar a fórmula tem que ter PV, tem que ter o PMT. Então, se você procurar a fórmula adequada, vai ver que essa aqui é a mesma que a gente usou anteriormente. Faz as substituições. Então, no lugar do PV, eu tenho 3.545, fica aqui. PMT é o que eu quero saber. 1 mais I, que é a taxa, que é 0,05. O período é 4, menos 1. A taxa, 0,05. 1 mais a taxa, 0,05, elevado a 4. Aí, o começo é parecido com o anterior. Primeiro, resolve o parênteses, subtrai 1, e aí vai multiplicar o PMT, mas como eu não consigo multiplicar, que eu não sei o valor do PMT, vou deixar escrito. E resolvo a parte de baixo. 1 mais
0,05 elevado a 4 vezes 0,5. Se você fizer isso, vai copiar o 3.545,95. PMT quer saber. A hora que você somou o 1 mais a taxa, levou a 4 e tirou 1, deu 0,21550625. E embaixo você somou a 1 mais a taxa, elevou a 4 e multiplicou por 0,05, deu 0,0675312. Quero saber o PMT, vou ter que isolar. Para isolar o PMT, eu pego o que está multiplicando, passo dividindo. Pego o que está dividindo, passo multiplicando. Se fizer isso, vai ficar PMT igual 3.545,95 vezes 0,060775312 dividido por 0,21550625. Esse aqui, ele estava multiplicando antes, passou dividindo. Esse que está multiplicando, estava dividindo antes, tá? Aí resolve essa operação. Primeiro multiplica, depois divide, vai dar R$1.000. O que significa isso? Significa o seguinte, que se ele fez um empréstimo de 3.545,95 para pagar em 4 meses, ele vai ter que fazer esse pagamento no valor de R$1.000. Todo mês ele vai ter que depositar R$1.000 para o credor dele, tá? Portanto, pagará R$1.000 por mês. Vamos ver na HP. FCLX para limpar. 3.545,95. CHS para ficar negativo. PV, que é o valor do empréstimo. Aí 4N, que é o período. 5I, que é a taxa. E o PMT, que ele quer saber, que são as prestações mensais, que vai dar R$1.000. Tá? E aí vamos para o último exemplo. O último exemplo fala o seguinte. Uma pessoa vai comprar a prazo uma geladeira com valor de R$ 5.389,55. Ela está disposta a pagar no máximo R$600 por mês. Sabendo que o vendedor cobrará uma taxa de 2% ao mês, quantos pagamentos deverão ser feitos? Então é comum quando você vai comprar uma geladeira e vai financiar, ela vai pagar a prestação, o cara pergunta se quer pagar em 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Aqui a pessoa não está se importando com a quantidade de pagamento, com o número de pagamentos. O que ela se importa é, pode gastar no máximo 600. É isso que está dentro do orçamento dele. Então, separando os dados que eu tenho, valor presente, que é o valor da geladeira, à vista, a taxa 2%, quanto a loja está cobrando de juros, PMT 600, que é o máximo que ele quer pagar, e quer saber o número de prestações. Para resolver, mesma coisa, vai procurar a fórmula que tem PV e PMT e é a mesma anterior. Faz as substituições, no lugar do PV, 5.389, no lugar do PMT, 600. Aí, 1 mais I, eu já coloquei direto, que é 1 mais a taxa, 1,02, elevado a N, que eu quero saber, menos 1, sobre 0,02, 1,02 elevado a N. Bom, aqui, primeiro, eu teria que resolver o parênteses. 1,02 elevado a N. Mas como eu não sei o valor de N, eu não consigo resolver essa parte. Se eu não consigo resolver parênteses, eu não consigo resolver o colchete. Então, o que me sobra? Esse 600 que está multiplicando. Então, o que eu posso fazer? Pegar esse 600 que está multiplicando, eu passo dividindo, e o que está dividindo aqui embaixo, eu passo multiplicando. Se eu fizer isso, ficará 5.389,55, que é esse valor aqui, vezes 0,02102, que está aqui embaixo, então estava dividindo, passou multiplicando,
E o 600 que estava multiplicando passou dividindo. Do outro lado da igualdade sobrou 102 elevado a n menos 1, que está aqui, tá? E aí eu fiquei com essa expressão. Bom, aqui eu posso pegar os 5.389, multiplicar por 0,02 e dividir por 600. Se eu fizer isso, o resultado 5.389 vezes 0,02 dividido por 600 dá 0,179617. E isso estava multiplicando esse 1,02 aqui. Continua multiplicando. E do outro lado da igualdade, eu tinha 1,02 menos 1, que está aqui, tá? Bom, eu quero saber o n, então eu tenho que isolar aquilo que está com n. Para isolar aquilo que está com n, como eu já tenho uma parte aqui antes do igual, eu vou pegar isso aqui e vou passar antes do igual. Se eu fizer isso, vai ficar o 0,17 9651702, que já estava lá. Desculpa, eu fiz contrário. Vamos apagar aqui para poder falar melhor. Em vez de passar esse 1,02 aqui antes do igual, o que eu fiz? Eu mantive esse 1,02, passei o menos 1 antes do igual e passei isso aqui depois do igual. Então, isso aí ficou assim. 1, ele estava negativo, antes do igual ele fica positivo. Ou 1,02, ele já estava aqui, permanece no mesmo lugar, logo depois do igual. E esse 0,17965, multiplicando 0,2 elevado a n, ele estava antes do igual. Ele veio depois do igual, então troca o sinal, ele fica negativo. Aí o que eu tenho? Eu tenho o seguinte. Aqui eu tenho... Opa, vamos mudar aqui para ficar melhor. Aqui eu tenho 1,02. Tenho uma vez 1,02. Então isso aqui é 1, uma vez. Eu vou tirar 0,17 vezes 1,02. Então faço 1 menos 0,17. Dá 0,82033483. Então, 1 menos o 0,17 deu 0,82. Isso aí estava multiplicando 1,02 elevado a n. Continua multiplicando 1,02 elevado a n. E o 1 estava sozinho lá. Permanece sozinho, tá? Bom, aí o que eu tenho? Esse valor aqui, esse valor 0,2, ele está multiplicando. Ele está depois do igual e está multiplicando. Eu posso passar antes do igual dividindo. Se eu fizer isso, vai ficar 1 dividido por 0,82033483 igual ou 1,02 que ficou sozinho depois do igual. Então, esse 0,82, ele estava aqui multiplicando, ele veio para cá dividindo, tá? Se fizer a divisão, vai dar 1,219 igual a 1,02 elevado a n. Aí cai numa situação que a gente já usou em juros compostos. Eu tenho uma equação exponencial e quero saber o expoente. Para resolver isso, usa logaritmo. Como? Da mesma forma que fez em juros compostos. Escreve o logaritmo dos dois lados, usa a propriedade do tombo, que o n vem na frente multiplicando, aí passa o ln de 1,02 dividindo, divide, vai dar 10. Tá? Eu não fiz esse cálculo porque a gente já deve ter feito bastante em juros compostos. Aí, você vai ver a vantagem da HP12C, porque essa situação, ela dá muito cálculo, tá? Não é tão difícil de resolver, mas também não é tão simples e direto como o outro. Então, o que acontece? Aqui a HP ela traz uma grande vantagem, porque para resolver pela HP, você vai fazer o seguinte,
vai digitar FCLX, que é para limpar o registro, 5.389 CHS para ficar negativo, e o PV, que é o valor presente, é o valor da geladeira, 600 PMT é o valor que ele quer pagar mensalmente, 2i que é a taxa, e aí você clica no N, que vai aparecer o 10 meses, tá? Então, aqui HP realmente tem vantagem em relação à fórmula, mas também resolver a fórmula não é nenhum bicho de sete cabeças, é um pouquinho trabalhoso, mas não é para ser difícil, tá? Esse aqui foi o quinto exemplo. E o último. Aí, a apresentação, ela termina aqui. O que vocês vão fazer? Se for necessário, reveja o vídeo, volta na parte que você não entendeu, pausa, pensa, vê de novo, reflita, pensa no que foi dito e, depois que o vídeo estiver claro para todo mundo, quer dizer, para todo mundo não, depois que o vídeo estiver claro para você, que você acredite que compreendeu bem o conteúdo, aí é fazer os exercícios que estão no texto que eu disponibilizei para vocês, tá? Depois disso aqui, eu estarei esperando vocês na conferência para tirar dúvida, para comentar e para ver o que vocês têm a falar, tá? Até mais então.